Quase 8 milhões de empregos correm o risco de desaparecer. O que fazer sobre o desemprego em massa? Este será um desafio social massivo. Todo um setor pode acabar. A fazer, por exemplo, hoje você precisava de um departamento para fazer. A inteligência artificial pode acabar com quase 30% dos empregos. Vai perder o emprego a Dona Maria. A inteligência artificial vai roubar muitos empregos. Perdi meu emprego, os robôs vão nos substituir. Estou falando de centenas de milhões de empregos lá fora que vão ser destruídos. Que a inteligência artificial vai mudar completamente o mercado de trabalho, e isso provavelmente você já sabe. Mas se eu te disser que essa mesma tecnologia que faz muitos terem medo de perder os seus empregos, pode ser a chave para te transformar num profissional insubstituível. Pois é, nesse vídeo eu pretendo te mostrar exatamente isso, como usar as ferramentas que prometem acabar com 50% dos empregos que a gente conhece hoje, nos próximos 15 anos, para fazer o oposto, transformar você num profissional mais relevante e com maior valor de mercado. Se você por um acaso é um desses que tem medo da IA, ou que tem a intenção de aprender mais sobre a IA para usar ela no seu dia a dia, então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai trazer insights muito importantes para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Diego Martins e esse aqui é o canal IA com Diego Martins. Não se preocupe que a falta de criatividade ficou só no nome do canal, tenho certeza que o conteúdo é um pouco melhor. Eu vou começar o vídeo de hoje contando uma história de como foi a minha aproximação com a IA. Eu comecei a minha vida acadêmica muito ligado com a área de tecnologia, eu fazia robótica, engenharia mecatrônica, e depois eu me afastei da parte de tecnologia, apesar de continuar gostando, de continuar estudando sobre, mas a minha parte profissional foi mais voltada para o lado comercial, para a área de marketing. Há aproximadamente 12 anos atrás, eu tive meu primeiro contato com o mercado digital, quando eu abri meu primeiro e-commerce pelo ano de 2012, aproximadamente. Foi quando eu comecei a ter contato com o mercado digital, enquanto eu ainda era funcionário público. Eu abri meu primeiro e-commerce, depois eu abri outro e-commerce e outras empresas ligadas com a área digital e fui me afastando da área de serviços, comércio, tecnologia. Dentro desse período eu fiz todos os cursos possíveis voltados para o mercado digital, curso de copy, tráfego, lançamento, design, enfim, todo o mercado, tudo que tinha envolvimento com o mercado digital. Pulamos 8 anos para frente, chegamos no ano da pandemia, 2020. Eu e a minha esposa, nós decidimos nos mudar para o interior, porque a gente já tinha um filho pequeno, recém-nascido, e a gente resolve morar no interior e começar a trabalhar em casa, só em casa. Então, eu acabei reconfigurando toda a minha vida profissional para me estabelecer trabalhando diretamente em casa, aqui nesse escritório que vocês estão vendo. Trabalhando em casa, eu foquei toda a minha energia na prestação de serviço, pegando todo aquele meu conhecimento de 8, quase 10 anos no mercado digital, seja com e-commerce, com infoprodutos, aplicando para pessoas que precisavam de serviços para negócios locais. Por quê? Na época da pandemia, muita gente começou a precisar vender online. Então, eu comecei a prestar serviços nessa área, aplicando tudo aquilo que eu tinha aprendido nos últimos 8 anos. Então, comecei a ajudar pequenos negócios locais, médios negócios locais, empresas a se posicionarem no mercado digital, criarem conteúdo, atraírem clientes, divulgar os seus produtos, imobiliárias, e-commerces, lojas físicas, restaurantes, enfim, todos os negócios que precisassem de ferramentas de divulgação do seu trabalho. Foi aí que eu fundei a minha agência de marketing digital. Há 2 anos atrás começou a vir a onda da inteligência artificial, onde até então era uma coisa mais voltada para a área profissional, já tinha conhecimento sobre o Watson da IBM e outras tecnologias, mas era mais empresarial de alto nível, não tinha chegado ainda no varejo, como a gente chama. Foi então que eu comecei a ver uma grande popularização de assuntos ligados à inteligência artificial, criação de imagens, criação de vídeos, criação de textos, até que no ano passado se popularizou o ChatGPT. E eu comecei a ver que aquele avanço, ele de alguma maneira, ele no médio prazo, ele iria ameaçar o meu negócio. Ou seja, eu me mudei para o interior, eu me estabeleci trabalhando em casa, porém, aquele avanço daquela nova tecnologia poderia colocar o meu negócio em risco, né? Poderia colocar a minha empresa em risco, a minha renda em risco, e eu decidi que a partir daquele momento eu começaria a estudar mais a fundo essa nova tecnologia para saber quais eram os perigos reais que ela trazia para o meu negócio, mas mais no sentido de o que é essa ameaça, o que ela está trazendo de ameaça para o meu negócio, para a minha empresa. Foi aí que, estudando esse meu novo inimigo, vamos chamar assim, eu comecei a cada vez mais gostar e voltar com aquela minha cabeça de 15 anos atrás, de um amante de tecnologia, pensando em todas as mais variadas possibilidades que aquele novo mercado traria. Não só como uma ameaça
para minha empresa, mas sim como um caminho de possibilidades novos, de novas coisas que eu poderia fazer, de aumentar a eficiência do meu negócio, de valorizar mais o meu serviço, de conseguir atender mais clientes ou de prestar novos serviços. Foi aí que aquele medo inicial de me tornar obsoleto ou de ser superado, ou que as pessoas começariam só a clicar num botão e ter os produtos que eu entregava dentro da minha agência num clique de um botão ou num prompt do ChatGPT, eu passei a entender que aquilo era uma possibilidade. Ou seja, eu poderia usar aquilo para alimentar o meu negócio e aumentar o meu potencial. Tem um conceito até que eu gosto muito, que é o conceito do super-homem do Nietzsche, que é aquilo que são os nossos desafios e as nossas dificuldades, elas não têm que ser eliminadas, e sim tem que ser usado como uma força transformadora da pessoa. E foi exatamente esse conceito do super-homem que eu apliquei ao meu negócio. As dificuldades e desafios, quando enfrentados e compreendidos, nos tornam mais fortes. Isso também vem um pouco de um conceito de arte marcial, acho que alguns de vocês aqui podem conhecer o Aikido, que o maior expoente do Aikido é o Steven Seagal, não é um pouco da minha geração, é uma geração anterior, mas enfim, muitos conhecem porque ele treinou o Anderson Silva. A filosofia do Aikido é usar a força do teu adversário contra ele mesmo, ou seja, o lutador ele não faz força, ele usa a energia do movimento do adversário para contragolpear o adversário. Então foi mais ou menos isso que eu pensei, usando a inteligência artificial, que eu não iria ir contra ela, ou seja, não enfrentar a inteligência artificial e tentar ser um opositor ao meu trabalho. Ele é um trabalho orgânico, então ele tem mais valor que o trabalho artificial das inteligências artificiais. Não, eu pensei que eu deveria incorporar a inteligência artificial ao meu negócio e tornar ele mais forte, mais robusto, sem deixar o lado humano de lado, mas incorporando a inteligência artificial para aumentar a eficiência, para aumentar a agilidade dos meus processos, ou para me entregar coisas que eu, numa velocidade normal, não conseguiria entregar num espaço curto. Ou seja, eu poderia atender mais clientes, eu poderia entregar mais valor para meus clientes, eu poderia entregar novos serviços, como eu falei anteriormente. Então, passado esse processo de maturação, onde após o conflito entre a IA está vindo, a onda da IA está vindo, e como o meu negócio é reagir a ele, eu incorporei a IA nos meus processos, ou seja, eu criei automações internas que agilizaram o meu negócio, eu criei novos produtos para entregar para os clientes, ou seja, eu já tinha clientes dentro da minha agência, e eu pude entregar novos serviços para ele, como prompts de atendimento, chats, bots de atendimento, chats automatizados, incorporar agentes de IA dentro do negócio dele, tanto na parte de gestão quanto na parte de atendimento ao cliente. E foi isso que eu incorporando, e no fim das contas, aquilo que me ameaçava e que me dava medo, transformou a minha agência numa agência mais forte, com maior valor agregado, com mais serviços entregue aos clientes. Fechado esse parênteses onde eu contei a minha história, como a IA entrou na minha vida, na minha empresa, e como eu encarei. Então, eu sei que muitos têm medo de perder os seus empregos, eu sei que muitas pessoas têm medo que os seus negócios sejam afetados diretamente pela IA. Então, esse vídeo tem 2 objetivos macro. O primeiro é acalmar, porque passado o hype, muito medo surge, muitas informações, a gente vê muita manchete falando sobre IA. Então, o primeiro objetivo é acalmar, e segundo é mostrar as oportunidades que o mercado, que as IAs vão trazer tanto para profissionais quanto para negócios. E para acalmar, nada melhor, eu sempre tento buscar fatos históricos que mostrem como as coisas aconteceram, porque coisas são cíclicas, elas se repetem na humanidade, não é o que está acontecendo agora, não é nada diferente do que já aconteceu outras vezes, do que vai acontecer de novo lá para frente. Então, na primeira Revolução Industrial, a gente teve o surgimento das máquinas a vapor, então pegou todo aquele pessoal que era da zona rural, que era a indústria agrícola, ela foi totalmente inundada com máquinas a vapor, que acabou tirando muitos empregos dos camponeses. A gente tem, durante os ciclos de Revolução Industrial, uma grande diminuição no primeiro momento dos empregos, onde a tecnologia suplanta aqueles empregos, que anteriormente era executado por humanos, e depois elas surgem novas demandas com muitas outras vagas de emprego. Normalmente, essa criação de novas vagas de emprego são sempre superiores aos empregos destruídos pela tecnologia. Foi assim na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial. Acho até importante a gente visualizar isso. Então vamos passar aqui para o papel para ficar mais fácil para a gente entender. Não sou muito bom de desenho, mas vai ajudar na hora da gente entender isso que a gente está falando, de como esses fenômenos eles se repetem. Eles não é um fenômeno nosso aqui dessa geração. Já aconteceu outras vezes. Vamos pegar que essa linha aqui são as revoluções industriais, ok?
A letra também é muito ruim. E aqui vamos pegar os empregos. Vamos pegar aqui a gente tem a primeira Revolução Industrial, que são ali as máquinas a vapor e tal, que ela vem pegando a indústria têxtil e tudo que... e a indústria agrícola. A gente tem a segunda Revolução Industrial, que a gente tem, basicamente, tem outros fatores, mas vamos pegar os que mais marcaram, né? Eletricidade. Aqui a gente tem o Reino Unido, que despontou. Aqui a gente tem os Estados Unidos e a Europa. A gente tem a terceira Revolução Industrial, que aqui os Estados Unidos tomou sozinha, que a gente tem tecnologia, né? PC, internet. Terceira Revolução. E aqui a gente tem a quarta Revolução, que a gente está vivendo neste momento. O que é a quarta Revolução? São as IAs, automações, avanço da robotização. Então, a gente tem esse ciclo. O que acontece? Nesse período aqui, a gente tem emprego surgindo. Quando entra a revolução, quando entra as máquinas a vapor, ela simplesmente elimina todo aquele pessoal que trabalhava na indústria têxtil, que era todo manufaturado. A gente tem a destruição de muitas vagas de emprego nesse período. Só que o que acontece? O próprio implemento das novas tecnologias, ela faz surgir novos empregos em níveis superiores ao que tinha anteriormente. Isso é cíclico. Isso aconteceu de várias maneiras. Então, na primeira Revolução Industrial, a gente tem toda a mecanização agrícola ali na produção têxtil e a gente tem depois a criação de novas funções, seja para manutenção, implementação desses novos equipamentos, manutenção dos equipamentos. A expansão da indústria faz a própria indústria criar novos empregos, ou seja, tem mais tecnologia, eu posso criar mais, então eu preciso de mais mão de obra, então surgem novos empregos. Com a eletricidade é a mesma coisa, surgimento então de motores a combustão, as linhas de montagem, a gente pega aqui então, a gente tem aqui a Henry Ford, né, botando linhas de montagem, ou seja, ele acelerava os processos, também ocorreu muito desemprego nesse primeiro momento. Mas também com o avanço da tecnologia surgiram mais empregos. E assim todos esses ciclos eles foram se repetindo. Quando entrou também, a mesma coisa com a terceira Revolução Industrial, internet, PCs, muita diminuição de empregos e também novos empregos foram criados. E a mesma coisa a gente está vendo exatamente nesse momento aqui, tá? Com a destruição de empregos. Mas que isso não vai se perpetuar, isso não vai acabar com todos os empregos existente, não vai ser assim. O próximo ciclo vai ser exatamente como os anteriores, a gente vai ter um boom. Acontece que nesse ponto aqui, o que tem que acontecer nesse ponto aqui? A gente não pode deixar o medo tomar conta, a gente não pode ter medo de perder o emprego, a gente não pode ter medo que o nosso negócio vá falir ou coisas do gênero. O que a gente tem que fazer nesse momento aqui? A gente tem que se capacitar para a gente participar desse momento aqui, para a gente não ser o cara que vai simplesmente desaparecer do mercado. A gente tem que se capacitar para ser o cara que vai surfar essa nova onda de novos empregos que vão surgir. E para corroborar um pouco com tudo isso que a gente viu, também trouxe alguns outros dados importantes. Então, trouxe 3 dados que são muito legais para a gente ver e também para nos ajudar a diminuir o nosso medo com o avanço da tecnologia e nos dar mais incentivo para a gente continuar indo atrás de novas soluções. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é um relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele diz que 85 milhões de empregos vão ser substituídos por tecnologias até 2025. Aqui eles erraram um pouquinho, ainda não aconteceu isso, mas a projeção é que aconteça nos próximos 5 anos. E que 97 milhões de novos empregos vão surgir em áreas de tecnologia, como IA, energia renovável e cuidados com a saúde. E isso sim, já está acontecendo, novos empregos estão surgindo, engenharia de prompt, engenharia de IA, não só voltado para a tecnologia, mas implementação dessa tecnologia nas empresas, para o uso das empresas, usos internos das empresas. Também tem um estudo do MIT, do David Autor, onde ele mostra que a automação historicamente desloca empregos de baixa qualificação, mas cria novas ocupações que exigem habilidades mais especializadas. Ou seja, aquilo que a gente falou, capacitação. Inclusive, uma das inspirações para esse vídeo foi um podcast que eu assisti com Kai-Fu Lee. Ele é um cientista chinês que ele trabalhou nas Big Techs, no Google, ele foi presidente do Google China, ele trabalhou na Microsoft, na pesquisa da Microsoft para toda a Ásia, trabalhou na Apple, e hoje ele é dono de um fundo de investimento em startups de tecnologia mais voltado para IA lá dentro da China. Ele também tem alguns investimentos nos Estados Unidos, ele é formado em Columbia, nos Estados Unidos,
Se eu não me engano, ele se formou na mesma turma do Barack Obama em Colômbia, e ele investe hoje particularmente na China em IA, porque a China está liderando o desenvolvimento de IAs no mundo. Muita gente acha que é os Estados Unidos, mas não. Hoje quem lidera a IA no mundo todo é a China. Os Estados Unidos ele ficou um pouco para trás nessa corrida pela IA. E até nesse podcast ele explica por que a China investiu tanto em desenvolvimento de tecnologia, tanto investimento em IA. Tem todos os fatores ali, ele fala um pouco também das revoluções industriais. Então é bem legal, vou deixar aqui aqui o link na descrição desse vídeo, desse podcast, que é muito interessante. Ele foi no podcast do Shan Qin, que é um americano, que fala muito de tecnologia e desenvolvimento das Big Techs e tal, e ele entrevistou o Kai-Fu Lee, e foi uma entrevista muito boa, porque ele fala exatamente isso, que a metade dos empregos nos próximos 15 anos, ele acredita que vão acabar. Mas não para por aí, ele não acha que só os empregos vão acabar. Novos empregos vão surgir a partir das demandas e necessidades da população, a partir dessa nova tecnologia. Então ele aposta muito na área de serviços, na área de contato humano, na área de atendimento ao cliente, de experiências de serviço, porque as pessoas vão ter mais tempo. Enfim, ele fala muito disso nesse livro aqui, que é 2041, é um livro muito bom. Ele é muito parecido com Black Mirror, ou seja, ele pega todo o conhecimento e a bagagem de conhecimento dele, de 60 anos de vida que ele tem e 40 deles dedicado à tecnologia, e ele faz uma projeção como é que é o mundo em 2041. Então, é muito Black Mirror o vídeo, mas enfim, o livro, desculpa, mas tem muita coisa plausível ali que ele mostra nesse livro, baseada naquilo que ele conhece da tecnologia e de quais são os avanços. Nesse livro, inclusive, ele mostra um quadrante que é muito interessante sobre de onde é que ele tirou que 50% dos empregos vão acabar nos próximos 15 anos. Ele faz um diagrama onde a linha horizontal seria a criatividade, onde ele vai de nenhuma criatividade até 100% criativa, uma atividade 100% criativa, daí é um diagrama de atividades, né? Na linha horizontal, criatividade, e na linha vertical, conexão humana, ou seja, onde no topo a gente tem muita conexão humana. Vamos supor um atendimento numa clínica geriátrica, por exemplo, ele tem 100% de conexão humana e nada de criatividade, né? Nesse tipo de relação. Então ele vai de muito criativo até pouco criativo e de muita conexão humana até pouca conexão humana. O que ele entende? No quadrante onde a gente tem nada de conexão humana e nada de criatividade, ele acredita que esse quadrante inteiro, ou seja, 25% desses empregos em 15 anos acabaram. Então não vão mais existir empregos onde não exige a criatividade e não exige a conexão humana. Tudo isso aqui vai ser substituído por IA, automações e robótica. Todo esse quadrante. Então a gente já perdeu ali 25% das vagas de emprego. Depois, onde exige criatividade, mas não exige conexão humana, ele acredita que a metade desses empregos vão ser substituídos por IA e automações. Ou seja, aqui nesse quadrante a gente pega mais 12,5% dos empregos, nesse quadrante que a metade dele vai desaparecer. E depois, onde exige muita criatividade, mas não tem conexão humana, aqui outro quadrante que metade dos empregos vão desaparecer. O único emprego que vai ser mantido, independente do prazo, vai ser empregos que exijam muita criatividade e muita conexão humana. Esse aqui a IA não vai substituir. Ele até ele fala nesse podcast que existe muita gente falando da AGI, que é a inteligência artificial geral, que ela vai emular sentimentos, que ela vai ter sentimentos, que a IA vai ter criatividade, mas não. No entendimento dele, não vai existir isso. A IA vai emular sentimentos, mas ela não vai ter sentimentos. Ela vai entender como o humano se porta com o sentimento de amor, de raiva, de ódio, de tristeza. Ela vai entender qual é esse padrão e ela vai emular esse padrão, mas nunca a IA vai ter sentimento. Até ele deixa isso como um alerta para as pessoas, porque existe o risco, já existe esse entendimento que pessoas vão se apaixonar por robôs, pessoas vão se apaixonar por uma inteligência artificial no computador, tem filmes sobre isso, enfim. Ele diz que isso é um alerta muito importante. A IA nunca vai sentir nada, ela vai estar sempre emulando algo que ela viu, ao menos nos modelos atuais de criação de IA, de treinamento de Deep Learning. Porque no treinamento atual ela só vai pegar referências do que está acontecendo e vai internalizar esses parâmetros para depois ela dar o retorno dela de quando ela for acionada. Então ela não vai ter o sentimento, ela vai emular o sentimento, que são coisas distintas. Então até vou deixar o link aqui, porque é um assunto mais extenso, para vocês assistirem da onde que ele tira que metade dos empregos vão acabar.
É pelo formato do emprego, por aquilo que ele representa com relação à conexão humana e criatividade, que para eles são os 2 pontos chaves onde a IA vai entrar e a robótica, ou a IA e a robótica não vão entrar. Então, se tu tem um emprego que tem muita conexão humana, ou que exige muita criatividade, muito provavelmente a IA só vai ser uma ferramenta para ti no dia a dia em coisas administrativas gerais e de gestão. Não vai interferir na tua função como profissional. Então, essas funções estão salvas. Mas, em compensação, quem não tem nenhuma conexão humana, ou seja, um cara uma pessoa que trabalha diretamente numa fábrica, por exemplo, e que não exige nenhuma criatividade, trabalhos repetitivos e sem conexão humana, se o seu trabalho se encaixa nisso, a ameaça é real e vai acontecer nos próximos de 5 a 15 anos, essa função vai acabar. Agora, pessoas que funções que exijam mais criatividade, mais conexão humana, elas estão preservadas, mas precisam se adaptar às novas realidades. Então, eu vou deixar aqui o link do podcast, quem puder assistir, tem 1h20 por aí. É muito interessante, vale muito a pena para quem está interessado a ver a visão de uma pessoa que está diretamente ligada ao setor de tecnologia e IA, principalmente. Qual é a visão dele? Então, eu acho que é bem interessante para assistir, para se aprofundar no tema. Mas tá bom, Diego, já entendi. A IA não pode ser encarada como uma ameaça, ela tem que ser encarada como uma aliada. Muitos empregos vão ser destruídos, mas vários outros vão ser criados. Então, o que a gente pode fazer hoje? Então, final de 2024, início de 2025, o que a gente pode fazer hoje para a gente entender IA e aplicar no nosso dia a dia? A primeira coisa que eu diria, esse vídeo não é um vídeo de tutorial. A gente vai ter muito vídeo de tutorial aqui nesse canal. A ideia é botar muito vídeo sobre automação, ferramentas, como utilizar, como ter aplicações práticas no seu dia a dia dessas ferramentas. Então, a intenção aqui é tirar o medo e empoderar vocês da ideia de que aprendendo essas ferramentas, aprendendo essas soluções, a gente pode aumentar a nossa produtividade, a gente pode aumentar o nosso valor de mercado, a gente pode entregar mais em menos tempo, a gente pode entregar muito mais valor ou outras ferramentas para o cliente, ou eu posso, na minha empresa que eu trabalho, implementar automações, alimentar a minha equipe de informações sobre IA, de coisas que podem na minha empresa ser implementadas, e eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia, que a gente já usa aqui na agência e que outras empresas podem usar. Então a gente tem, por exemplo, a Other AI. Ela é uma ferramenta de transcrições de reuniões, ou seja, ela vai pegar uma reunião que anteriormente demorava 3, 4 horas para te transcrever toda uma ata de uma reunião, botar todos os pontos abordados, fazer um resumo, e ela faz isso de maneira instantânea, ou seja, ela pega todas as informações da reunião e ela transforma num relatório com um resumo completo, com os principais bullet points da reunião, e ela ainda dá ideias de que tu pode incluir dentro de uma proposta para um cliente ou dentro de uma ação dentro da tua empresa. Ela dá inserções de ideias ali dentro para ti, já nesse próprio relatório. Ou seja, eu tenho uma reunião, eu tenho uma reunião com um cliente, tá? Eu gravo essa reunião com um cliente, passo para a IA transcreve toda a minha reunião, ela bota ela faz um resumo para mim da reunião, bota os principais bullet points da reunião, e daí depende de cada aplicação, né? Como a minha aplicação aqui é atendimento ao cliente comercial, o que ela faz para mim? Ela diz coisas que eu não falei durante a reunião, ou seja, eu parametrizei todo o meu agente que faz análise da minha reunião, e ele me diz tudo que eu deixei de falar para o meu cliente, tudo que eu poderia ter abordado, pontos que o cliente deixou vulnerável que eu posso propor soluções que eu deixei passar. Ou seja, tu está no meio de uma reunião, tu vai se envolvendo na conversa e daqui a pouco tu deixa passar alguns pontos. A IA, ela pode te trazer à tona toda essa realidade, trazer todos os principais tópicos e o que tu pode aplicar no teu cliente, qual é a resposta que tu pode dar para esse cliente, qual é o feedback que tu vai dar para ele, qual é a proposta que tu pode apresentar para ele. Ou seja, a partir desse momento que a IA ela assiste a tua reunião e ela transcreve tudo, a partir daquele momento ali depende de qual utilidade tu quer dar para aquela reunião, de qual é o teu propósito, para ela entregar para ti aquilo que tu precisa. Ou seja, tu vai acelerar o teu processo e ainda tu vai ter insights que talvez tu não tivesse pelo cansaço, pela correria do dia a dia. Então, coisas que a gente deixa passar, ela não deixa passar. E ela te apresenta soluções práticas para aquilo ali que tu está apresentando para o teu cliente. A gente tem, por exemplo, o Data Robot, que ele faz a análise e previsão de vendas. Ou seja, anteriormente, quando tu pegava todas as informações da tua empresa de vendas, de todos os teus canais de venda, tu tinha uma previsão de projeção de vendas com uma assertividade de 60%, 65%. Com essa IA
aplicada ao teu negócio, tu tem uma projeção de previsibilidade, de assertividade, desculpa, sobre a previsão de 85%, 90%. Ou seja, tu é muito mais assertivo na análise dos teus canais de venda e das projeções das transformações que tu tem que fazer para melhorar, para vender mais, ou seja, a IA te ajudando a vender mais e não ela substituindo um vendedor, e sim ela te dando ferramentas, canais e meios de tu vender mais, onde é que tu deve priorizar o teu atendimento, para qual canal de venda tá funcionando melhor e como tu pode incrementar aquele canal de venda. Então a IA vem para te ajudar nesse canal de venda. Essas são soluções para empresas que a gente vê, Other AI e a Data Robot, mas a gente tem também para profissionais, como é o meu caso. Como eu posso ficar mais eficiente? Eu tenho um chat de atendimento, um chat de ultra inteligente de atendimento para o meu cliente, ou seja, no meu perfil a gente tem um chat de atendimento que é um chat GPT rodando por trás. Um agente do chat GPT, ele faz o atendimento todo dos meus clientes, ele já direciona para qual canal vai, se ele vai para uma consultoria, se ele vai para a área de serviço, se ele já é cliente, se ele não é cliente. Não é só um filtro com um menu onde a pessoa vai clicar, digite 1 para não sei o que, digite 2, que é uma coisa muito robótica. É um atendimento conversado, é uma conversa onde ele vai te atender como se fosse um vendedor e ele vai te direcionar como se fosse um vendedor, como se fosse uma central de atendimento. A gente tem isso em imobiliárias, a gente tem isso na agência, a gente tem isso em clientes, em lojas. Tudo isso, implementação de agentes de chat GPT, junto com automações dentro dos negócios dos meus clientes. Ou seja, é o mínimo de ferramentas aqui que a gente está vendo, mas de ampliação de consciência de que a IA, ela não veio para matar o nosso negócio, ela não veio para tirar empregos. Para quem tem o desejo de se capacitar, para quem tem a noção de que ser aliado da IA é muito melhor do que tentar combater ela ou ficar com medo dessa onda que vem vindo, a IA, ela vai te tornar um profissional melhor, ela vai te tornar um profissional mais valorizado, ela vai diminuir o número de horas que tu precisa para fazer a entrega, ou seja, ou tu pode não fazer nada nessas horas que tu tem de gap, entre que tu fazia e que tu não vai precisar mais fazer, que a IA vai fazer por ti, ou tu vai poder fazer mais daquilo que só tu pode fazer, para fazer mais entregas, ou seja, tu vai entregar para mais clientes, caso tu seja um prestador de serviço, tu vai entregar mais dentro do teu trabalho, seja você dono de negócio ou seja você empregado, das duas formas a IA vai potencializar, seja a tua atividade profissional, seja a empresa, para entregar mais em menos tempo, para entregar melhor no mesmo tempo, são coisas que a IA vai te ajudar. Eu sempre digo, a IA ela não substitui, ela potencializa e cada vez mais ela vai potencializar as pessoas que entenderem realmente o grande potencial transformador que a IA está nos trazendo. A IA ela tem um poder de pegar tudo aquilo que a gente já faz, tirar o nosso foco das coisas repetitivas ou das coisas que a gente não tem uma super capacidade de trazer insights. Isso é muito importante, porque um humano, a gente tem uma capacidade de aprendizado, a gente tem uma capacidade cognitiva, mas de trazer um volume gigantesco de informações para um mesmo insight a gente não consegue. A gente pode buscar uma ideia aqui, a gente tem pessoas, claro, não estou falando das pessoas naturais, né? Não estou falando de super gênios, estou pegando nós da média. A gente tem capacidade de buscar insights de ideias que a gente já fez, de coisas que a gente aprendeu, mas a gente não tem capacidade de analisar um volume gigantesco de informações para, em toda essa informação, trazer insights poderosos para aquela requisição que tu está fazendo para a IA naquele momento. Ou seja, ela vai trazer um potencial muito maior do que tu sozinho ou que tu e a tua equipe trariam para um debate, ou seja, ela vai agregar valor. E os humanos funcionam muito bem tendo insights a partir de outros insights. E isso, na minha utilização diária, é o que mais agrega para mim. Eu sou muito bom em ter insights, ok? Só que a IA é melhor do que eu para trazer outros pontos de vista sobre o mesmo tema. Ou seja, ela me traz outros insights que me fazem ter uma terceira camada de insights. Isso é poderosíssimo. A gente consegue chegar num nível de abstração que sozinho a gente não conseguiria. Então, a gente tem que ter sempre a ciência de que o profissional que vai dominar essas ferramentas, ele vai se tornar insubstituível. As empresas vão precisar dos profissionais que dominem a IA. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. A IA são ferramentas simples. E elas, o mais incrível é que elas mesmas te ensinam a usar elas da melhor maneira possível. Ou seja, se tu tem uma demanda, se tu tem um problema, se tu perguntar, o chat GPT que é o mais conhecido, se tu colocar no prompt do chat GPT a tua demanda e perguntar como ele pode te ajudar, ele vai te dizer como ele pode te ajudar. As minhas soluções para esse teu problema posso te ajudar assim, 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 assim. E a partir desses pontos que ele vai te trazer do que ele pode fazer,
tu vai responder para ele o que ele quer, o que tu quer que ele te ajude. E assim vocês vão numa conversa natural. O avanço da IA generativa vem justamente também para esse lado. Quanto mais natural for a tua conversa no prompt, mais ela vai conseguir te dar melhores respostas. Isso a gente vai ver em outros vídeos, eu vou botar aqui no canal posteriormente a construção de prompts, de como a gente pode otimizar esse processo. Então a gente tem que ter o que é importante desse vídeo. Quem dominar as ferramentas vai se tornar um profissional cada vez mais insubstituível. A IA, ela vai vir para agregar o profissional que se der conta disso antes, ele vai sair na frente dos demais. Você lembra quando a gente viu a curva ali de demissões? Se tu for um profissional que estiver ligado nisso que eu estou falando, não vai passar nem perto da curva de queda dos empregos, vai direto para a subida. Por quê? Vai entender que a IA é uma ferramenta de potencialização profissional. Então, se tu quer se tornar esse profissional mais capacitado, um profissional insubstituível, eu só tenho um pedido ao final desse vídeo, que é segue o canal está começando agora, a gente vai falar basicamente aqui sobre IA com o Diego Martins, essa super criatividade no nome. Esse canal vai ser dedicado justamente para isso. Ferramentas práticas, utilizações práticas do dia a dia que profissionais e negócios podem ter dentro das empresas, dentro dos seus negócios, para aumentar a sua produtividade, aumentar a sua eficiência, ter melhores retornos, conseguir entregar serviços melhores para os clientes de vocês, entregar o teu serviço da melhor forma possível dentro da empresa que tu trabalha. Esse canal vai ser totalmente dedicado a isso. Automações, IA, tudo que a gente pode utilizar de prático no dia a dia, que eu uso no meu negócio, que eu aplico para os meus clientes. E esse canal vai ser basicamente para isso, tá certo? Conto com a inscrição de vocês, nos vemos no próximo vídeo. Até!